Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais um domingo que passamos juntos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Lembrando que você pode acompanhar o programa no ar diariamente aqui na TV Com, em horários alternativos, e também na TV Unisantos, canal 4 da NET. Esses horários você encontra lá no blog fernandavanucci.blogspot.com. Quero convidar você, como sempre, já nesse comecinho de programa, a enviar sua mensagem através do nosso e-mail, que é fvanucci@capodecasa.com.br. Lembrar você também que você pode encontrar o programa no ar e pode encontrar a nossa equipe toda no Facebook, Programa no Ar. E também nós temos o blog, que é o nosso contato, aí onde você sabe tudo que está rolando, pelos bastidores, artigos que a gente escreve, é fernandavanucci.blogspot.com. Quero começar esse programa agradecendo a todos os meus amigos que participaram do evento, amigos de Antônio. Eu queria até que se a gente pudesse colocar algumas fotos do evento, falar que foi uma noite realmente especial, a gente pôde comemorar o aniversário do Frei André e mais uma vez realizar um grande evento com a participação de quase 200 pessoas no Clube Internacional de Regatas. Eu quero agradecer ao clube que cedeu o espaço, que está maravilhoso, todo reformadinho, para que a gente pudesse realizar o nosso evento. A equipe que fez as massas, o pessoal do Inter que fez as massas, que estava tudo uma delícia. O pessoal que colaborou com patrocínios, o Xande, a Nádia, que foi lá fazer um show maravilhoso. E em especial a cada pessoa que comprou o seu convite, esteve lá, o pessoal da imprensa, o Liberado Júnior, Durval Cap, enfim, cada um de vocês contribuíram com um pouquinho de vocês mesmos no nosso evento, para que o evento ficasse maior, mais bonito, e o Valongo pudesse novamente receber essa doação, porque todo mundo sabe que o que a gente arrecada nas noites de Amigo de Antônio, 100% a gente faz de doação para o Santuário Santo Antônio do Valongo, que é para manter o nosso patrimônio histórico aberto. A gente sabe das dificuldades de você fazer uma grande obra num patrimônio tombado, mas o Valongo precisa dessa manutenção. Portanto, o Grupo Amigos de Antônio, organizado, minha família, meus amigos, você que participa, a gente pode sempre estar realizando esses eventos e levando esse recurso para o santuário. Quero também falar do buffet Um Sonho de Criança, que agora vai receber um novo nome, Um Sonho de Criança, essa casa tradicional da Ponta da Praia. Todo mundo sabe, o pessoal tem falado que parabenizado essa aquisição minha, do Augusto, esse novo projeto nosso, mas a gente realmente vai dar uma nova cara, a nossa assinatura para o buffet Um Sonho de Criança. Portanto, ele passa agora a se chamar Maison Vanucci, e eu quero convidar você a conhecer então o Maison Vanucci, esse espaço meu, do Augusto, e seu também para eventos. A gente já está com as agendas abertas, nós vamos reinaugurar dia 21 de maio com um grande evento para apresentar mesmo para as pessoas, e eu gostaria muito que você fosse conhecer a nova cara do buffet Um Sonho de Criança, que agora passa a se chamar Maison Vanucci. E aí, quando a gente muda nome, a gente muda energia, a gente muda toda uma característica do ambiente, E combinando com isso, hoje a gente também vai falar desse assunto. Eu estou com a Leni Almeida, que é terapeuta holística há mais de 23 anos, e ela vai falar um pouquinho para a gente justamente dessas situações. Qual a importância do nome, o que é você mudar um nome, como é que você pode adequar um negócio, a sua vida, um simples número na porta de casa, sabe? Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Você sabe que a porta do meu apartamento, quando eu mudei para lá, tinha um azinho na frente. Eu nunca entendia aquilo, até que eu soube que aquilo ia trazer uma harmonia maior para casa. Então, obrigado por estar aqui hoje falando de um assunto que é tão interessante, que todo mundo fica coladinho e que a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. É um assunto instigante mesmo, Fernanda, e pegando esse gancho das letrinhas que as pessoas colocam na casa, porque todo mundo quer se harmonizar, todo mundo deseja ter uma energia diferenciada no trabalho, na família, nas relações cotidianas, e
obviamente, com a própria alma, com a Sim. própria essência. Então, quando você pega no caso, você estava falando aí do buffet, que muda de nome. É um novo batismo, é um novo formato. E, obviamente, você vai entender o que você quer daquele projeto. Óbvio, quando se monta um empreendimento, você quer que ele tenha sucesso, que ele seja reconhecido como um projeto útil, credibilidade, e que traga, obviamente, benefício de prosperidade, não é? Lógico. Então, ninguém vai investir em algo que não tenha essas energias. E a numerologia, ela se é utilizada exatamente para você encontrar, dentro daquilo que já existe, que é o nome, o número da casa, a porta de entrada deste negócio, o melhor. Então, o numerólogo, ele não altera o seu nome de batismo, ele não altera aquilo que você busca. Maison Vanucci. Então, ele já existe, você já batizou. Uhum. Mas você pode colocar um símbolo, colocar uma ideia que possa ampliar as suas necessidades e o que você quer de reconhecimento e de resultados. Você está falando de símbolo, né? Um pouquinho antes a gente estava conversando, eu falei, um ponto, um underline, um traço. Isso nada adianta. Se você tiver, por exemplo... São campos cegos. São campos cegos, porém assim, uma estrela, como já aconteceu num grande salão de beleza, uma grande franquia brasileira, eles me pediram em 94, 95, para fazer uma mudança na estrutura e dar uma outra cara. E aí eu coloquei uma estrela dourada de 5 pontas. Essa estrela dourada, o que acontece? São 5 energias que serão acrescidas no nome, que existe, obviamente, não vamos fazer propaganda, mas o que acontece? Entra uma nova forma de que aquela estrutura que já existia, que não mudou o nome, mas só a inclusão daquela estrela já possibilita uma nova roupagem, uma nova proposta. Então, tem empresas que a gente potencializa uma letra, colocando uma sombra, potencializando um determinado, vamos dizer assim, o símbolo mesmo. Então, né? vai muito além do nome, do número de letras, porque todo mundo se acha um pouco numerólogo, né? Maravilha! Entra lá na internet, qual é o número vale do a letra? Soma tudo, divide e vai dar um número lá e acha uma tabelinha. Mas, assim, quando você passa a pensar numa coisa realmente mais profissional, vai muito além. Muito. Você está me falando de um sombreado numa letra, que tem uma interferência. Sim, claro que tem. A cor também tem, porque às vezes eu até me sinto meio publicitária, porque símbolo que é feito, cor que é colocada, detalhe de letras, e às vezes interajo com as pessoas que fazem o trabalho de publicidade para vai criar porque eu não tenho essa habilidade, não é? Mas a ideia em si é colocada para que haja um resultado extremamente interessante. Já fiz de algumas empresas que hoje estão aqui em Santos ou fora de Santos, que me causam muita alegria, porque essas empresas elas se mantêm no mercado pela credibilidade e pela sorte e a energia que foi colocada nelas. Isso é muito interessante. Olha, você trabalha com 3 elementos, né? O tarô, a numerologia e a astrologia. A gente sabe que a astrologia e a numerologia são ciências, né? Não tem nada que deduzir, não vai... tá ali, né? Concreto. É concreto, é uma somatória. Sim. E você tem ali um resultado. O tarô foge, no meu entendimento, um pouco disso. Como é alinhavar tudo isso? É juntar essas três leituras ou essas 3 abordagens e associá-las a uma busca de conhecimento, de autoconhecimento e de utilizar tudo aquilo que o tarô tem. Eu utilizo um tarô que se chama Caliostro. Nesse tarô, Fernanda, tem referências astrológicas, referências planetárias, referências da Cabala judaica, referências da numerologia, e as cores e os símbolos. Tanto que quando nós vemos o tarô, o número 7, por exemplo, que todo mundo considera um número extremamente cabalístico.
Nós temos no número 7, por exemplo, o quadrado e o triângulo, que formam os símbolos geométricos perfeitos. Nós temos a referência de Gêmeos e automaticamente do planeta Mercúrio. Temos na simbologia da Cabala também as sefirodes. Então, existe uma série de referências no tarô que não tem o cunho adivinhatório. É óbvio que o leitor, o intérprete... vai dar a sua interpretação... vai colocar o formato e a própria crença de adivinhar, de prever, de orientar, de fazer uma abordagem. Isso também acontece na astrologia. Embora seja uma ciência, você consegue... E eu acho que talvez seja essa a grande, né, sacada do negócio. Quando você passa a ter essa tua habilidade para o tarô, porque isso é mexer com energia, embora a gente, né, não é adivinhação, mas tem toda uma questão espiritual, de energia, né, de troca ali com as cartas, tem todo esse negócio. Você acha que essa questão ligada à astrologia, na astrologia você consegue ver uma coisa diferente? No meu caso, eles se completam. Por exemplo, quando eu faço uma abordagem, eu não sou astróloga exclusivamente, mas eu utilizo... Você nunca faz isoladamente? Não. A astrologia, o tarô ou a numerologia? Posso fazer os três separadamente, se assim o cliente quiser. Mas eu não considero que ele seja tão amplo quanto, não é? Por exemplo, um profissional que utiliza só a astrologia, ele vai direcionar o mapa, a mandala astrológica, tanto para fazer o mapa natal, que é o mapa da essência da pessoa, quanto a revolução solar. O mesmo formato existe para a numerologia da pessoa, porque é um mapa fixo, não é? E o mapa do ano. Então, a partir do seu aniversário, há uma perspectiva de você ampliar os seus recursos pessoais para colocar naquele momento. Então a gente diz, porque a partir do ano tal, quando começar o ano eu já tenho prognóstico para o meu ano. Não, o seu ano começa no dia do seu aniversário, tanto para a astrologia quanto para a numerologia. E os prognósticos para o momento complementam aquilo que você já tem. Então assim, você já tem conteúdos, valores, personalidade, comportamento, você já utiliza seus valores éticos, morais, sociais, em tudo aquilo que você faz. Mas num determinado momento você vai experimentar na sua pele outros contextos. Por exemplo, uma pessoa que é capricorniana, com ascendente tal, com lua tal, vai viver num determinado momento o signo de peixes. Então ela vai sofrer, ou melhor, ela vai ter a influência, ela vai desenvolver potenciais de pisciano. Como na numerologia, a pessoa tem um número, vamos colocar o número 7, e ela vai viver no ano o número 10 ou o número 2. Então, esta fusão naturalmente amplia todas as informações que o analisado ou analisando vai mostrar para aquela pessoa. Então você está no ano tal, as condições deste ano são tais, a sua comunicação vai estar assim, a sua saúde assado, o seu trabalho vai ser desenvolvido desta forma. Por segmentos. Por todos os segmentos, porque nós temos dentro o relacionamento, a família, um filho, a empresa, até... o cachorro, o papagaio, porque óbvio, tem pessoas... Tá tudo no contexto. Tudo no contexto. E aí, por exemplo, eu conheço pessoas que pode parecer esquisito quando alguém é muito apegado a um animal doméstico vem me perguntar se é hora de fazer o cruzamento da cachorra. É um troço meio complicado, mas Fernanda. As pessoas acreditam a gente vai para o intervalo, porque eu já estou com um monte de pergunta aqui fervilhando, né? Até porque eu estou me sentindo aqui uma cliente já. Eu adoro essa coisa de astrologia. Por muitos anos, e hoje, até hoje ainda, que eu realmente não tenho tempo,
eu gosto de me guiar por essa ciência. Eu acho que a gente facilita muitas coisas. Não é mudar o caminho da sua vida, é adequar ela ao que você tem no meio do caminho, né? Mas a gente vai para o intervalo, rapidinho, fica coladinho que no próximo bloco a Leni ela vai explicar como funciona, como é feito esse trabalho, quanto tempo leva e tirar um monte de dúvida nossa. Fica aí que a gente volta já. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Estamos de volta com o programa no ar. Lembrando você do nosso e-mail de contato, fvanucci@capodecasa.com.br. Bom, a gente estava falando no primeiro bloco com a Leni Almeida, ela que é terapeuta holística, trabalha com tarô, numerologia e astrologia. Eu acho isso muito legal, que é a combinação perfeita, né? Deixa qualquer mulher maluca lá dentro, né, Leni? E se eu disser que não só são as São mulheres, os homens, Fernanda? né? Hoje eu tenho, sempre tive uma procura bem interessante do sexo masculino, até porque o homem é muito racional na sua concepção, na sua estrutura. E em muitos momentos ele age por impulso e não avalia as coisas, principalmente aquelas que exigem uma metodologia, um comprometimento e um sentido de continuidade. Hoje os homens procuram com muita frequência, de todas as classes sociais e sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Há alguns anos, quando eu comecei, existia uma timidez. É tanto que esses dias eu fui fazer uma palestra numa loja maçônica, que é, obviamente, pautada no sexo masculino. E todos aqueles homens conhecem perfeitamente da astrologia, das simbologias, e quebrou o preconceito. Hoje há uma procura. Esses dias foi inusitado. Da quantidade de pessoas que eu atendi no dia, 80% eram homens. Que interessante. Porque mudou esse paradigma, não existe mais. Porque o homem, ele quer também olhar para dentro. Sim. Ele quer entender. E o homem empresário, né, ele já está preocupado com os seus negócios, ele hoje já reconhece que essa energia é muito importante. A gente está no intervalo falando dessa questão da energia, né, você fez curso com a Raquel, eu também de cura prânica. E essa coisa da energia faz parte do nosso dia a dia, né? A limpeza, às vezes, da casa, você mudar um móvel de local, ele já mexe com todo um ambiente. Toda uma estrutura, sem dúvida.
Às vezes a gente precisa entender que a busca de um conselho, a busca de uma orientação, um olhar diferente de uma outra pessoa, faz toda uma mudança na sua vida. Às vezes a gente passa por um período bastante caótico e só uma ida a um cabeleireiro, a uma terapia, a uma viagem de 2 dias, 3 dias, isso já cria uma alma nova. Imagina quando você conhece que caminhos você pode seguir através de um assunto tão interessante, com pessoas que tenham responsabilidade. Nós temos grandes profissionais aqui na Baixada, temos pessoas com uma integridade muito grande. Eu aconselho que as pessoas procurem saber. Isso é muito sério, né? Muito. Eu acho que isso é muito importante. Você tocou num assunto que a gente sempre fala aqui. A gente tem um irmão aqui no programa, no meu programa, no programa do Augusto, que é o Leonardo, né? Você, que a gente sabe da credibilidade. Algumas pessoas na cidade realmente têm essa credibilidade, mas eu acho que quando a gente fala desses assuntos, a gente tem sempre que pontuar isso. É importante que você pegue informação de quem você está indo, né? Reconheça o ambiente, pelo próprio ambiente Sim. que você entra, né? Você saiba da credibilidade, porque muitas pessoas pautam a sua vida realmente por essas informações. Por esses caminhos, exatamente. Por esses caminhos. E a gente sabe, não é na tua área. A gente tem o médico bom e o ruim, nós temos em todas as áreas Sim. bons profissionais e maus profissionais. Mas não custa buscar referências, buscar onde essas pessoas estão. Cursos, porque as pessoas têm cursos. Sim. Né? E é um assunto fascinante, mas as pessoas, muitas vezes, que nós estávamos conversando sobre isso, esses métodos ou esses estudos, eles não são mágicos. Você é responsável para ouvir, filtrar, entender como desempenhar o seu papel no mundo e como interagir com as pessoas que estão no seu cotidiano através daquilo que é doado a você de informação através do seu mapa, que está ali o seu DNA. Sim. Você vem de um histórico familiar que tudo que existe nessa cadeia tem dentro de você. O lado bom, o lado ruim, o lado sombra, o lado luz. Na medida em que você entende que essa constituição pode ser analisada de uma forma séria, comprometida e puxando as orelhas de vez em quando, é extremamente valioso, porque você está num mundo que tem a pretensão de ser melhor. Onde você vai, no que você faz. Então é essa a premissa de um astrólogo, de um numerólogo, de um tarólogo consciente de que na medida em que ele coloca algo para o mundo, volta para ele numa proporção pesada. Então ele tem a consciência é uma condição imprescindível para que esse trabalho seja feito. Bom, a gente tem muitas dúvidas, mas nós temos muito pouco tempo, o programa está acabando, então eu quero que você explique para a gente quanto tempo leva para fazer. As pessoas que se interessarem, o seu contato está passando aqui no monitor, quais são os primeiros passos de quem quer ter esse trabalho, qual é o material que você utiliza? Primeiro, ter vontade. Estar com a energia acessível para que esse trabalho seja feito de uma forma completa. Normalmente a consulta leva de 1h30 a 2 horas para analisar, para fazer as 3 análises em conjunto. Normalmente eu gravo um CD que é para que o meu cliente não fique dependente de mim, para que ele desenvolva o curso natural da sua vida. E a procura ela deve ser uma vez por ano, ou quando houver a necessidade de pontuar algumas coisas, de definir algumas coisas. A dependência ela não é legal, porque não dá tempo de você olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você tem muito mais recursos porque você se conhece. Sim. Né? O instrumento que o meu trabalho tem é exatamente fazer com que o meu cliente avalie com muito mais profundidade as informações que estão sendo dadas. Então, a hora que as pessoas sentirem um desejo, é a hora dela. É o momento do batismo, de um novo momento, de uma nova condição. E esses 3 instrumentos, eles são valiosos
porque faz você entrar em contato com a sua própria essência. Eu lembro, sempre faço anualmente meu mapa, a questão do horário do nascimento. Muitas pessoas não sabem o horário do nascimento. É aproximadamente tal horário. Isso é importante que saiba o horário, Sim, né? Sim, é importante, mas se faz uma projeção, se faz uma análise, mas normalmente as pessoas sabem, está na sua certidão de nascimento. As pessoas que não sabem, a gente busca alguns recursos, mas sempre olhando pelo prisma da individualização. Você é um ser único, com o seu nome, com a sua data de nascimento, com o local que você nasceu, com aquilo que você acrescentou, se você casou, como uma mulher, que normalmente acrescenta o nome do marido. Isso tudo é analisado à luz da ciência e principalmente observando atentamente os aspectos que cada pessoa precisa aprender naquele momento, Fernanda. Isso é muito legal, quando você fala até da questão de você acrescentar o nome do marido, quer dizer, ele passa a mudar totalmente a tua vida, né? Sim. Não o nome mesmo, aquilo agregou o seu nome, né? É a história do outro que você traz para você. É tanto que eu costumo dizer para as pessoas que vão casar, você vai casar com a família. Você vai casar com a história do outro, a hereditariedade do outro. E normalmente o que nós acrescentamos é o nome da família paterna. Então você acrescenta o nome masculino. É isso, meu Deus do céu. A gente vai ter que fazer um outro programa só para falar da questão da sogra, do sogro, do nome do marido, meu Deus do céu. Eu queria agradecer, né, o teu carinho, a tua disponibilidade. A gente falou com ela, acho que uns 2 dias antes, ela nessa loucura abriu a agenda para poder vir gravar com a gente. Muito obrigada, quero deixar o nosso programa sempre aberto para você. Fiquem à vontade, eu adoro a mídia séria, eu acho que ela tem muito a fazer pela população. Então, na medida em que a gente tem o que dizer, eu estou disponível. Muito obrigada. Quero agradecer você também que ficou coladinho com a gente no programa de hoje. Eu tenho certeza, e agora muito mais, que você vai olhar com outros olhos, né, essa questão da numerologia, da astrologia e do tarô, que tem muito preconceito por conta disso daí. Mas a gente está mostrando uma pessoa séria que trabalha com tarô, sabe o que está fazendo. Quero agradecer, te dar aquele beijo enorme, conto com você no próximo programa. Tchau!